tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer ver vocês aqui. Vou justificar as ausências. Ah, a nossa funcionária Silene está com problema de conexão na casa dela, está sendo reinstalado e está sendo substituída pelo Vanderlei. A professora Tatiana está sendo substituída pelo professor Paulo Silva. O Ademir está em licença-prêmio, sendo substituído pelo Maicon. E eu tenho uma notícia triste, que o Lúcio Tunes está internado com Covid. Ele internou na quarta-feira da semana passada. No final de semana, ele foi transferido para a UTI. As boas notícias são que parece que ele está para sair para a UTI e voltar para o quarto, voltar para uma enfermaria. Essa é a notícia que a gente recebeu e que nos consola, deixa a gente um pouco mais otimista. É boa notícia. Então, o Lúcio está sendo substituído pelo Regis. Eu lembro vocês que o registro de presença e as votações, o registro de presença é feito pelo relatório que o próprio Meet já está gerando, então não precisam preencher lista de presença. E as votações a gente vai fazer pelo Google Forms, que também é um mecanismo bastante tranquilo. Eu vou colocar para aprovação, antes de eu passar para mais informes, eu vou colocar para aprovação a ata da primeira reunião extraordinária, a reunião que teve em março, a última reunião da congregação. Tá? Alguém tem algum comentário, alguma correção? Não tendo comentários, então vamos colocar em votação. Luciana, vamos para o Google Forms. Está no chat, por favor. Favoráveis, contrários e abstenções, se manifestem pelo chat, por favor. Lu? Acho que todo mundo votou. Nós estamos em 18? 18 participantes? Isso. Só um minutinho. Está faltando uma pessoa votar. Pessoal? Agora sim. O que projeta, Paulo? Sim, pode ser, por favor, para as pessoas conhecerem como que está nos bastidores. Tá, então, para a votação da ata, a gente teve as 18 respostas, ó. Então, 12 respostas favoráveis e 6 abstenções. Ok, para a gente confirmar quem são as pessoas que votaram. Isso. 18 votos, tá ok. Então, aprovada a ata da extraordinária, da última reunião extraordinária. Muito bom. Pessoal, eu tenho agora uma série de informes. Antes de tudo, vou dar as boas-vindas para os representantes discentes que estão iniciando o mandato nesse ano. A Gabriela Casalati, da graduação, o Cássio Giatti, já vi ele por aqui, não estou vendo ele aqui, e José Ronaldo Alves, da pós-graduação. Ok? Bem-vindos, então, ao colegiado. Tenho uma série de informes, eu vou ser bastante rápido, que são vários, e eu deixo mais detalhes depois para vocês. O primeiro deles é simplesmente para conhecimento, acho que todo mundo já recebeu por e-mail, a nova resolução do reitor, a GR 20/2021, que institui medidas adicionais, emergenciais e temporárias contra a Covid, essencialmente em relação a mais restrição, em relação à circulação nos campi, tá? Tanto daqui de Campinas como de Limeira, etc. Então, bom, isso aqui esse informe é mais para lembrar da gravidade da situação que a gente está passando, principalmente agora, nesse mês de abril.
Um segundo informe, que eu separei aqui em subitens, o segundo informe se refere à Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Ela tem três iniciativas que acho que vale a pena a gente estar lembrando aqui. Ela foi recentemente criada, acho que deve ter um ano e pouco, recentemente criada pela reitoria. O informe, os três informes que eu tenho em relação a ela, é que foi aprovada a Política Institucional de Direitos Humanos, que estabelece a criação de um código de conduta. Eu tenho a impressão que todo mundo também já recebeu por e-mail, toda a comunidade da Unicamp recebeu esse código de conduta. Esse código de conduta é uma minuta, quer dizer, que tá previsto esse código de. E essa é uma minuta que fica disponível para discussão, para amadurecer o conteúdo dela. É uma primeira proposta, ok? E é uma coisa que é muito boa para tirar dúvidas em relação ao que a gente pode falar, o que é racismo, o que não é. Eu falei isso, eu falei aquilo, isso pega mal, não pega mal, não é. Então isso é muito bom para nesses casos assim de maus entendidos. Então que se você olha lá, consulta e fala, não, isso aqui é claramente, sim, claramente é uma iniciativa que é homofóbica ou não. Enfim, isso vem para melhorar as coisas, né? Ainda ligado à diretoria de direitos humanos, foi inaugurado nesse mês, teve a formatura no final do mês passado de mediadores e começou a funcionar esse mês a Câmara de Mediação. Também era um projeto dessa reitoria. Essa Câmara de Mediação também é para facilitar a comunicação quando tem contendas, quando tem discussões e pessoas que têm, bom, situações de assédio, etc. E isso fica vinculado à ouvidoria. O terceiro item também que eu considero boa notícia, também nesse mesmo contexto da Diretoria de Direitos Humanos, é o recém-inaugurado, dia 24 de março, o Serviço de Atenção à Violência Sexual, o SAVES. Tá? Isso traz bastante mais. Isso institucionaliza um serviço que já existia antes. Eu acho que isso traz bastante. Torna a nossa comunidade um pouco mais humana, mais segura. Então, com isso, encerro os informes da Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Tenho aqui notícias do Consul. Tá? Na semana passada, a gente teve o último Consul, que foi presidido pelo professor Marcelo Nobel, que, como vocês sabem, está saindo. Exatamente 2 dias atrás, a gente teve o Consul extraordinário, com pauta única, para estabelecer a lista tríplice, que já foi feita, foi homologada a consulta, como sempre, homologada a consulta à comunidade, e até onde nos foi avisado, esse ofício já foi para o governador para fazer a escolha do próximo reitor, que a gente imagina que, pela consulta, vai ser o Tom Zé e a Luísa, e a chapa Tom Zé e Luísa, que, aliás, a gente deseja sucesso e que corra tudo bem e que a Unicamp continue crescendo e sendo essa universidade de excelência. Então, fica aqui o desejo de boa sorte para eles e boa gestão. Terceira notícia do Consul, foi apresentado, do mesmo jeito que o IMEC e todas as outras unidades fizeram planejamento estratégico, aquela coisa bastante longa, trabalhosa, rever missão, objetivos e valores e etc. A Unicamp fez a CGU fez o planejamento estratégico da universidade como um todo, apresentou e foi aprovado. Então, é bom para a gente fazer uma comparação entre o que a gente fez, entre o que as unidades fizeram e o plano geral de toda a universidade. Ok? Então, isso está disponível também, está nas redes, quem quiser, está nos sites. Quem quiser dar uma olhada. Quarta notícia do Consul, foi criado, não existia na Unicamp até então, uma controladoria. Essencialmente, a função da controladoria é fazer uma refiscalização das contas da universidade. Tá? Isso é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado, que já, depois da CPI, que foi em 2019,
depois da CPI das universidades e acusação de fraudes, etc. Acusação não, foi uma apuração e depois não encontraram nada, ou pelo menos nada de digno de valor, mas uma das recomendações dessa CPI foi a criação de uma controladoria. Então, foi criada a controladoria, e isso melhora também institucionalmente a nossa universidade. Quinto aviso do último Consul, foi criado cotas para funcionários. Então, daqui para frente, todos os concursos que tiverem para a carreira FAEP, 20% das vagas vão ser reservadas para negros. Negros aqui no sentido de pretos e pardos. Sexta notícia do Conselho Universitário. Foi deliberado para resolver alguns tipos de situações que são chatas, pessoas que às vezes estão de férias, mas estão de férias, ou estão com licença-prêmio ou licença sabática. Foi autorizado que essas pessoas interrompam esse afastamento para participar de colegiados. Então, tem as regras, ele participa, sim, se quiser, em caráter absolutamente voluntário, tá? Com manifestação ativa e realmente puramente em caráter excepcional. Tá? É mais ou menos o contrário do que a gente recebeu uns 2 anos atrás, da DGRH, dizendo, olha, atenção, quando você estiver de férias ou afastado, você não pode ter defesa de tese, não pode assinar documentos, convênios, etc., participar de colegiados, tal. Essa deliberação vem justamente liberar essa possibilidade, que num caso excepcional de você estar de férias e quiser, sem ônus para a universidade, voluntariamente participar do colegiado, você pode, avisa com antecedência e você pode participar do colegiado. Ainda não foi publicado isso, mas assim que publicado a gente pode distribuir para todo o IMEC e fazer uma divulgação mais maciça e com mais detalhes também, né, Luciana? Muito bom. Ainda dentro dos 2 últimos informes, muito rápido, muito breve, são boas notícias. Uma delas é que no dia 10 de março a gente teve uma formatura online do IMEC. Então, assim, significa que as aulas que a gente está dando, o quanto a gente vem se desdobrando para que as aulas funcionem, para que o IMEC funcione à distância. Funciona, foi uma formatura muito bonita, emocionante, e tudo passou a contento. O último informe breve, aliás, eu estou me lembrando de outro aqui que eu não coloquei, então eu tenho 2, desculpa, 2. O penúltimo é convidar todo mundo para amanhã assistir a entrega do título de professor emérito para o professor Brito, professor Carlos Henrique de Brito Cruz, que amanhã, se eu não estou enganado, 9 horas da manhã, então a comunidade toda da Unicamp está convidada. Pessoal, agora que eu estou me dando conta, eu não incluí aqui um aviso relativo ao RIDS, a Fazenda Argentina, a ocupação da Fazenda Argentina. A ocupação da Fazenda Argentina está sendo proposto, tem um grupo de trabalho que, inclusive, já visitou a nossa congregação, e esse grupo de trabalho está querendo criar o que se chama RIDS, que é o RIDS, é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. É ocupar esse pedaço de terra, que é mais ou menos 50% a mais da área que a Unicamp tem. É ocupar com coisas, entre aspas, futuristas, tá? Coisas que são sustentáveis em termos de produção de energia elétrica, reciclagem, de reaproveitamento de água, questões humanistas e humanitárias, alimento, evitar desperdício, reciclagem, comunicação 5G, patrimônio ambiental, preservação de fauna, flora, etc., geologia do terreno, tal. Bom, eles estão permanentemente em contato com a gente, com os diretores, e estão sempre abertos para a discussão de possíveis sugestões
de instalação do que eles chamam de laboratórios vivos. Laboratórios vivos são institutos, são maneiras de ocupar de tal maneira que satisfaça esses critérios, entre aspas, de futuristas, e ao mesmo tempo sirvam para pesquisa. O pessoal da engenharia elétrica foi o primeiro que tomou iniciativa, como fazer iluminação, como fazer o pessoal da arquitetura também, como fazer o traçado das ruas de tal maneira que seja eficiente, que seja barato, ônibus elétricos, se vai ter trilhos ou não vai ter trilhos para ônibus elétricos, etc. Enfim, coisas que vão servir ao mesmo tempo para ocupação e para objeto de pesquisa. Como que isso se dá, como faz o melhoramento energético de uso de lâmpadas coletivas, etc. E eu não sei os números, mas já existem teses de mestrado e doutorado voltados para isso, para eficiência energética na Unicamp como um todo, e em particular no RIDS, ok? Então, vocês vão receber mais notícias sobre o RIDS e fiquem atentos que a gente sempre pode colaborar ou estar entrando ou diretamente com alguma instituição lá dentro ou indiretamente, algum instituto de ciência de dados, alguma coisa assim, modelagem matemática, ciência de dados, alguma coisa desse tipo, acho que cairia muito bem para o nosso instituto. Bom, enfim, eu passo a palavra agora. Os informes que eu tinha para passar eram esses. Eu passo a palavra agora para o Ricardo. O Ricardo, como expert em computação, ele consegue falar com muito mais propriedade que eu sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nosso mundo cada vez mais digital, e a gente precisa se adaptar a essa Lei Geral de Proteção de Dados. Ricardo, você está por dentro e conhece detalhes. Por favor. A palavra está contigo. Paulo, obrigado, mas a minha fotinha aqui está do lado da foto do Paulo Silva. Me chamar de expert de computação na reunião que está o Paulo Silva, eu fico bastante constrangido. E outras pessoas. Mas, enfim, o negócio é o seguinte, no fim de 2020, por volta de outubro, a Unicamp aprovou, quer dizer, a Unicamp começou a modificar alguns processos e instituir o que a gente chama de política de privacidade de dados. Política de privacidade de dados, ou lei de proteção a dados, é uma coisa que tem acontecido bastante no mundo inteiro, né? Isso tem um pouco a ver com, você já deve ter percebido que sempre que a gente entra em algum website aí mundo afora, a gente começa a ter aquela mensagem, atenção, esse site recolhe cookies, né? Então, assim, tudo você tem que conceder autorização para isso, né? Então, assim, o Brasil aprovou há algum tempo já uma lei geral de proteção de dados, bastante inspirada na lei europeia, e agora todos os órgãos públicos e privados têm que se adequar. E a universidade é um lugar que tem muitos dados, reúne muitos dados de pessoas. A gente tem cadastro de tudo quanto há, tem os dados dos funcionários, né? A DGRH mantém dados de docentes, de funcionários, a DAC tem dados de alunos, e não pode acontecer nenhum vazamento desses dados. Então, esse protocolo dessa política de privacidade de dados, ela envolve algumas partes. Tem a parte de armazenamento seguro desses dados, e o que chega para nós, que somos usuários do sistema, é a parte de refletir um pouco de quais dados você está coletando das pessoas, se você precisa mesmo coletar isso, e como você armazena isso. Então, assim, exemplos de dados que nós temos no IMEC. Se você organiza um evento, em geral, você põe um formulário de inscrição e você pede um monte de dados. Então, assim, a gente vai ser preciso refletir um pouco sobre qual dado você precisa pedir. Qual é o tipo de informação que você precisa pedir do usuário. Afinal de contas, é um evento científico. Será que você precisa pedir o nome da mãe dele? Será que você precisa pedir o tipo sanguíneo dele? Não precisa. Então, esse projeto piloto começou no SECOM, que também é um lugar que tem dados de usuário, dados sensíveis, né? Dados de saúde. Então, o SECOM começou a fazer isso, agora espalhou para a universidade inteira.
No IMEC, por exemplo, quando uma pessoa vem para uma banca, a gente sempre armazena ali os dados pessoais, de endereço, de e-mail, conta bancária das pessoas. A gente faz isso porque da próxima vez que ele vier, ele simplesmente vai lá na Finanças, confere os dados e agiliza um pouco os procedimentos de pagamento, né? Mas, assim, são dados que não podem ser divulgados, não podem, eles têm que ficar protegidos. E, às vezes, é melhor não ter o dado. Quando você tem o dado, você assume para você a responsabilidade de cuidar desse dado, do cuidado que vai ser feito com ele. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é bem nesse sentido. Vamos ver quem precisa mesmo da informação e quem não precisa. Por exemplo, se está organizando alguma coisa no Unicamp, o ideal é que se a participação é de um docente, que ele entre com a matrícula dele e você autentica esses dados de algum lugar e pronto, você não guarde nada disso. Então, assim, foi montado um GT no IMEC, eu estou participando junto com o Paulo Silva, com a Beatriz das Finanças, com o Rodolfo da Informática e com o Leonardo do RH. São os lugares assim onde eu acho que tem bastante dados do usuário, né? Então, já participamos de 2 workshops e agora chega a hora de fato fazer coisas, né? Então, tem um formulário que eles bolaram lá no escritório geral, acho que está vinculado à vice-reitoria, né? E a gente vai ter que circular no IMEC, vai começar a fazer isso daqui a alguns dias. É um formulário para as pessoas irem pensando quais projetos, sites, procedimentos que eles fazem que coletam dados dos usuários. Esse é o primeiro passo. O segundo passo vai ser indicar claramente o que está sendo coletado e como é feito isso, como isso é armazenado. Então, tem um formulário que o pessoal central fez, a gente vai repassar para a comunidade do MEC para todo mundo preencher. Deve ser coordenado pela gente do GT, talvez peça para o Rodolfo fazer um formuláriozinho e coletar todas as informações. Eu queria falar isso na congregação justamente para as pessoas ficarem atentas, que isso é um problema. Isso não é um problema, isso é uma questão, né? Você deve pensar sobre isso desde já nas próximas coisas que mandar algum formulário para pensar. E se você tiver algum procedimento interno do IMEC que você acredita que está solicitando dados que talvez não deveria, por favor, entre em contato com a gente, em qualquer um de nós, e que a gente pode correr atrás. Então, vai começar algum movimento no IMEC nesse sentido, tá? Então, vamos mandar um e-mail para a lista, vamos instruir todo mundo melhor. Mas tem. Paulo, você quer comentar alguma coisa? Paulo Silva? Não, acho que você falou bem melhor do que eu conseguiria falar, mas acho que o ponto fundamental, assim, a mensagem que tem que ficar na cabeça de todo mundo é: reter dados deixa de ser só um direito, uma coisa que você faz e é inconsequente, e passa a vir, junto com reter dados, deveres de proteger esses dados, de justificar o porquê reteve os dados, etc., né, e esse tipo de coisa. Então, foi o que você falou, vale muito a pena agora você para pensar assim, o que eu preciso de verdade? Sei lá, no meu laboratório, eu vou montar conta para os alunos. Eu preciso de algo além do, sei lá, o nome dele, que é uma coisa que todo mundo tem? Talvez não. Mas às vezes o cara gostava de guardar as coisas, eu quero ter também um celular para poder acessar rapidamente. E você começa a criar um monte de coisas e aí você retém esses dados, você está se responsabilizando sobre os dados. E pode ser cobrado se esses dados vazarem. Né? Então, e vão perguntar se você pediu a permissão de uso daqueles dados. Então, essa é outra coisa. Reter dados hoje em dia implica em pedir permissão explícita, muitas vezes. Né? Esses dias eu fui na farmácia e me perguntaram: olha, a gente precisa coletar a sua digital para poder usar aqui no sistema da Unimed, mas a Unimed pediu para perguntar se a gente pode coletar a digital. Porque se você disser não, a gente não coleta. Mas aí você não vai poder usar o desconto. Entendeu? Aparecem essas obrigações que antes para a gente não pareciam que eram obrigações, que a gente podia pedir e a pessoa tinha a obrigação de dar. Mudou um pouco essa dinâmica. É isso aí. Assim, o outro informe que eu gostaria de dar é sobre uma análise de risco que foi feita no IMEC. Espera aí, um segundo, gente. Bom, voltando. Na Unicamp está acontecendo
uma espécie de auditoria nos nossos prédios para tentar descobrir problemas de segurança. Segurança no sentido amplo. Então, assim, é tanto segurança, invasões, né, de prédios, instalar câmera e tal, como riscos de segurança, né? Então, a gente foi feito um relatório pela SVC, Secretaria de Vivência do Campo, sobre problemas de segurança no prédio do IMEC. E, como você deve imaginar, o prédio do IMEC, como todo mundo sempre fica com medo, ele tem uma certa dose de insegurança aí, né? Tem quem está no terceiro andar sempre fica meio com medo de cair lá de cima, né? Então, foi feito um relatório apontando várias questões desse tipo no nosso prédio. E aí, para nossa sorte, isso foi feito pela SBC, e aí o Paulo, outro dia, teve a reunião com o pessoal lá, e eles vão meio que tomar conta do processo de regulamentar o prédio, no sentido de instalar guarda-corpo, instalar alguma proteção, né? Tem aqueles bancos nossos que tem vãos muito grandes, então o pessoal deve cuidar disso aí nos próximos... Assim, talvez a gente consiga fazer alguma coisa em 2021 mesmo, né? Seria muito bom fazer isso em 2021 com o prédio vazio, né? Mas se não conseguir, isso vai para 21, 22. Então, estamos tentando resolver esses problemas de segurança de infraestrutura do prédio. Aí, eu já mandei essa informação para a CADEF, nossa Comissão de Espaço Físico, e uma preocupação da CADEF é justamente sobre a arquitetura do prédio, né? Porque às vezes você quer resolver um problema de segurança e torna o prédio simplesmente uma coisa horrorosa, né? Então, assim, a gente está fazendo levantamentos iniciais e vamos ver. A ideia é somente, no primeiro momento, corrigir falhas muito graves, né? Vão entre banco, né? Para impedir que as pessoas caiam e tal. E aos poucos aí fazendo. Isso é uma coisa, vocês imaginam, né? Tem muito problema em todos os prédios da Unicamp. É um processo longo fazer tudo isso, mas a gente vai ver se a gente consegue começar já, agora em 2021, com pequenas melhorias aí de segurança no prédio. Bom, era só isso. Paulo, pode continuar aí. Ricardo, obrigado, viu? Eu acho que são duas coisas que vêm para melhorar. Eu acho que essa lei geral de proteção de dados, acho que vem para dar mais segurança para todos, né? Institucionalizar essa segurança. E em relação ao prédio, sim, não tem dúvida que tem vulnerabilidades ali e a gente não sabe em quanto tempo e quais a gente consegue resolver, assim, num tempo hábil. Algumas, inclusive, podem sair preços que a gente não tenha recursos para fazer. Mas se a gente conseguir fazer a maioria delas ou diminuir os riscos do prédio, já seria um ganho, né? Obrigado, Ricardo. E em relação ao expert, eu falei em relação a... eu quis agradar o Ricardo e ofendi os verdadeiros expert profissionais. O Ricardo... Não, você não deve ter ofendido ninguém, mas é que eu sou expert no Google, na verdade. Eu vou no Google, pergunto e descubro. O pessoal sabe de verdade. É que dentro da diretoria, ele é o nosso consultor, é meu interlocutor e tira dúvidas semanalmente, uma, duas ou várias, assim. Então, foi nesse sentido, né? Então, peço desculpas aos experts profissionais da computação. Muito bom. Pessoal, continuando, então, o próximo item da pauta. A gente vive nos primeiros anos de graduação, já há muito tempo, eu diria décadas, para todo mundo que dá aula nos primeiros anos, a gente sabe que quando a gente está lá para meados de abril, aparece aquele aluno que entrou em 10ª chamada e fala: professor, eu fui chamado ontem para vir aqui, eu fiz minha matrícula e tem prova amanhã, o que eu faço agora, né? Quer dizer, as aulas mais importantes, que é quando você ensina a estudar, você ensina como se comportar na universidade, a independência que o aluno tem, e, assim, as aulas mais importantes são as primeiras aulas, talvez a primeira, segunda semana, é justamente a aula que os alunos que entram em 10ª chamada, ou em chamadas próximas às últimas, eles perderam essas aulas, né? Então, eles que já vêm com desempenho no vestibular pior do que os outros, eles ainda entram com desvantagem que perderam as aulas e perderam as aulas mais importantes, que são as aulas que estão dando um guia de como estudar, o que fazer, a ementa do curso, comentada, etc., né?
Bom, a gente teve uma iniciativa aqui no IMEC e depois foi encampada pelo Mahendra, e eu agradeço muito, e isso cresceu e agora foi encampada pelo Instituto de Física e Química, para que a gente pedisse que, na medida do possível, que a gente antecipasse as chamadas do vestibular para antes do começo das aulas, de preferência todas as chamadas, que a última chamada fosse antes da primeira aula do primeiro semestre, né? O Mahendra, então, conversou com os outros coordenadores, eu conversei com os outros diretores, está todo mundo apoiando, vai passar nas outras congregações o documento que ficou disponível para vocês, eu vou pedir daqui a pouco para o Mahendra comentar um pouco mais sobre esse documento, mas é uma coisa muito interessante e muito importante para nós, que é alertar a DAC, alertar a Procuradoria, a Pró-Reitoria de Graduação, a DAC e PRG, que mais? Principalmente... Como? Conveste. E o Conveste, sim. Principalmente esses três, para que o calendário fosse de acordo, que o calendário não prejudicasse os alunos que estão entrando da terceira chamada em diante, né? Então, isso é uma coisa muito boa, acho que iniciativa nossa e encampada, como eu disse, e o que a gente está pedindo, o que está sendo pedido aqui, é uma ciência isso aqui não pode ser uma deliberação da congregação, né? O calendário depende de outras instâncias, mas é uma ciência e de acordo da nossa congregação, vai passar o mesmo texto na congregação, ou pelo menos muito parecido, na congregação da física e na congregação da química. Então, Mahendra, quer comentar, por favor, comenta mais um pouco sobre esse documento, a importância dele, e agradeço mais uma vez, viu, você ter encabeçado isso, liderado isso, e estamos chegando num ponto bastante bom, assim, de encaminhar para os caminhos corretos da universidade. Com você, a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Boa tarde. E como o Paulo já começou falando todos históricos desse problema, né? E esse problema é enfrentado bastante com docentes que dão aulas para calouros. Isso é, na forma presencial, como o Paulo comentou, é muito difícil. Na forma remota ficou ainda pior e já sabemos que foi feito, como foi feito no início de semestre, esta vez. E ainda temos bastantes complicações, porque alunos ainda estão entrando, não estão no Google Classroom ou no Moodle, tem mais, tem menos, tem bastante complicado. Então, isso incomodou bastante os nossos colegas e o nosso coordenação também estávamos todos incomodados, então surgiu essa ideia de pelo menos o congregação manifeste, ou pelo menos apoie esse tipo de manifestação para levar no DAC e no PRZ e no Convest para que essa matrícula seja feita o máximo possível antes do início de aula. Então, foi isso. Aqui no IMEC, quem me incentivou mais no início para levar na congregação foi Marcelo Terra Cunha e Marcelo Filho. Então, quando eles me falaram esse assunto, depois eu falei com outros colegas de coordenação de aplicada e de estatística, e todos nos reunimos, falamos, isso é boa ideia. E até falamos com coordenadores de graduações de 5 anos atrás. E todos ficamos de acordo e preparamos um documento base para fazer este tipo de pedido lá nas instâncias superiores. E isso foi feito no final de fevereiro. E até comentamos lá no CI, então, como seria, o que podemos fazer. E na CI de fevereiro, acho que dia, não lembro bastante agora, mas discutimos e ficamos um acordo ou uma conclusão que levar esse assunto lá no fevereiro não faria muito sentido, porque o calendário de 2021 já estava feito e estava muito difícil mudar uma semana ou 2 semanas antes da matrícula, mudar o calendário não era viável. E, por outro lado,
a gestão atual da universidade estava quase saindo. Então, levar uma demanda de um alcance de longo prazo não seria muito viável ou não daria um fruto desejado nesse mandato final. Então, concluímos que seria interessante passar esse documento na congregação de abril e levar ou pedir uma reunião com o pessoal o novo proreitor de graduação, na diretoria de DACSI vai mudar e Convés, então fazer uma reunião com eles e explicar esse problema em pessoal mesmo, com aval de nossa congregação. Então, foi decidido isso no fevereiro. Então, baseando isso, então, ainda surgimos que então, seria interessante envolver outras coordenações, outras unidades também. Então, isso eu peguei na responsabilidade. Então, baseando no documento que nossa coordenação de ensino aqui no IME, com o apoio de todos os colegas da coordenação e coordenação de passados, tínhamos preparados. Então, eu conversei com coordenadores da física e da química também. E quando comentei esse assunto com ele dizia, Mahendra, nós temos muito grande problema, acho que até maior que vocês. Eu falei, não deve ter tão maior que nosso, porque eu tenho centenas de alunos, centenas de turmas de cálculo, sempre a gente sofre problema. Mas ele disse que sim, realmente eles têm mais, porque nos primeiros dias, eles passam informações sobre segurança, procedimentos, sobre laboratórios. Para eles, tem laboratório é outro assunto mais delicado. Então, o aluno que entra depois de quarta ou quinta chamada, ele está perdido. Então, tem que fazer cada vez um procedimento bastante cansativo e não daria bastante fruto também. Então, eles embarcaram nessa iniciativa, eles apoiaram essa nossa iniciativa. Então, discutimos bastante e depois foi feito, olha, então vamos fazer um único documento para 3, então. Então, fizemos um único documento, mas no único documento, alguns pontos que nossa coordenação tinha levantado, eles disseram que acho que isso não deveria ser. Por exemplo, a gente tinha sugerido para fazer overbooking e também tem outras coisas. Eles dizem que não. Se a gente colocar mais coisas, pode ser que tira foco. Então, tirando foco de esse objetivo de ser matrícula antes de início de aula, então pode dar menos peso para esse um objetivo principal. Então, vamos não colocar esses outros pontos, então no futuro colocaremos. Então, eu concordei, tudo bem, então vamos fazer mais simples, menos demandas por enquanto, e levaremos o mesmo documento na física, química e na matemática. Então, nós 3 coordenadores preparamos e fizemos a assinatura de 3 mesmo. Agora que vocês receberam, tem a assinatura de nós 3 coordenadores, eu, Rickson e Ítalo. Então, mesmo documento vai passar na física, congregação de física e de química também. E essa terça-feira tinha reunião de coordenador com os coordenadores da engenharia, porque a gente está fazendo um Renovagrad para adequar o currículo nas novas DCN, Diretrizes de Curricular Nacionais, alguma coisa assim. Eu não lembro qual é, agora esqueci. É chamado DCN. Então, lá eu comentei também o que estamos fazendo na matemática, física e química. E quando eu falei com o pessoal de engenharia, eles falaram, olha, nós temos também um grande problema. Realmente, alunos de calouros de cálculo que temos problemas são alunos deles, né? Então, eles também enfrentam problema. Eles falaram, olha, nós também apoiamos bastante, então me passa esse documento, a gente elabora isso e levaremos junto. Então, fazendo tudo nós primeiro e levar na CCZ, pode ser que dá mais fruto. Na CCZ, várias vezes fica uma discussão mais formal que exigências. Então, eles também vão fazer na engenharia, as coordenações da engenharia, e depois nas congregações vai passar um documento ou mesmo, ou muito parecido na próximos dias. Então, isso está sendo feito. Então, isso é justamente para minimizar o impacto de alunos que chegam atrasadamente. Só para elencar que agora, esta vez, na 4ª chamada, na licenciatura entraram 8 alunos, então na 3ª e 2ª chamada tinha mais alunos entrados, e no total tem 65, ainda sobram 5 vagas para preencher.
E mesma coisa na cursão, tem, por exemplo, na quarta chamada entraram 9 alunos, e totalizando 150, ainda faltam 5 vagas no cursão também. E na estatística, só na quarta chamada entrou só 1, e terminando todas as vagas, 70. Então, isso são dados, e eu estou falando depois de quarta chamada, significa quase um mês depois da primeira chamada. Então, esses alunos que entram depois, claramente fica muito problemático para eles. Então, isso reflete na reprovação de disciplinas básicas e até abandono de curso. Então, por isso, o documento preparamos, está muito suave, elencando problemas que estamos enfrentando e que pode ser feito. E acreditamos que, por exemplo, essa forma de fazer matrículas online pode continuar quando a pandemia acabar também. Acho que isso não muda nada. Então, o intervalo entre primeira chamada e segunda e terceira pode diminuir bastante com fazendo uma matrícula online. E também fazendo matrículas online, antigamente era um argumento forte, por que não pode fazer bem antes de início de aulas? Era tipo de correção, prazo de correção, era muito difícil, diziam, mas esta vez conseguimos fazer na pandemia, então por que não pode fazer na usual também? Porque esta vez vai muito mais curto. E outro argumento era que, olha, candidatos aprovados têm que eles passar fisicamente na Unicamp, deslocar fisicamente pela Unicamp, porque são alunos de vários estados do Brasil. Então, isso daria muito custo, muito transtorno para os calouros, eles podem desistir de vir. Mas agora, fazendo online, então esse problema já não existe mais. Então, ele pode vir só uma semana antes do início de aula para se instalar. Então, isso também estamos sugerindo, e outros também, todos concordaram sobre isso. E agora tem outro assunto, né? Outro assunto é o seguinte. Então, olha, se a gente matricula muito antes, por exemplo, 2 semanas ou 3 semanas antes do início de aula, então, alunos podem abandonar e podem ir na outra universidades. Mas isso é fato. Realmente, esta vez aconteceu. Por exemplo, o USP fez chamada depois da nossa primeira matrícula. Então, bastante alunos saíram para lá. Mas, por contrapartida, esta vez, o número de alunos matriculados na primeira chamada superou muito mais que usuais. Então, essa perda não foi tão grande perda. Então, neste sentido, acho que foi benéfico, e também é a primeira vez, então, na outra universidades podem adotar esta tipo de situações, e até a gente pode sugerir que essas chamadas, como a gente tem daquele CRUESP, né? Então, por que não sincronizar essas chamadas para que todo mundo matricule no mesmo tempo? Pode ser que a universidade pode tomar essa iniciativa para fazer harmonizar a data de matrícula. Isso também seria uma opção. Se queremos bons alunos de todos, então vamos fazer mesmo, então vamos não gerar esse transtorno para todo mundo. Então, isso é a ideia. Então, o documento é esse. Então, eu peço, por favor, de apoio de todos. Não sei se pode fazer uma votação de apoio. O Paulo pode pôr. E se tem alguma questões, ou algum comentários a mais, ou algumas sugestões para falar na reunião futura que estamos pensando fazer, eu vou pedir reunião junto com diretores também, vamos levar para dar peso, e o documento aprovado ou apoiado pela congregação também daria peso. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Mahendra. É bom saber também que a questão cresceu e tem agora as engenharias apoiando também. Isso é muito bom. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário. Mão levantada. Gabriela, por favor, pode falar. Ou é o Jaime? Não tem a mão? Acho que é o Jaime. Não, sou eu. Sim, é o Jaime. Desculpa, é que eu não vi a fronteira entre um ícone e outro. Tudo bem, imagina. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Bom, eu queria, sobre esse assunto, antes de mais nada, começar parabenizando o professor Mahendra
né? E também em extensão, o professor Rickson, né? E da física, coordenador da física, ou da química, não sei quem é, né? Mas, enfim, parabenizar por essa iniciativa. Eu não sei se tem aqui algum outro professor que está dando aula por primeiro ano, né? Eu estou dando aula por cursão, tá? O Ricardo está, né? Então, a gente sente qual é o problema, né? Quer dizer, esses dias chegou uma aluna lá falando assim, professor, vai ter já o teste amanhã, né? Ela entrou, acho que segunda-feira, falando, e eu vou ter que fazer? Eu falei, o que eu vou fazer? Vai, né? A regra é mesmo para todo mundo, né? Mas é extremamente constrangedor isso, né? Tá? Você sente a situação deles, quer dizer, o que aconteceu, a gente conversou já isso, os professores que estavam dando aula por cursão numa reunião antes de começar o semestre, da situação desse semestre. Eu diria que para a situação ser, assim, péssima, constrangedora, bizarra, sei lá, ela teria que melhorar, tá? Porque não é possível você fazer a matrícula, tá, dos calouros no dia que começa a aula. Tá? Então, nós combinamos, os professores do cursão, de atrasar a primeira semana, não dar aula na primeira semana, para poder, pelo menos, esperar começar a entrar a segunda chamada, mas mesmo assim, a gente sabe que o ideal é, pelo menos, ter a terceira chamada, né? Pelo menos, historicamente, as outras matrículas que a gente tem feito, pelo menos 3 chamadas tem, né? Aí você já tem um número razoável, alguns cursos mais, outros menos, mas pelo menos já teve 3 chamadas, né? Tá, o ideal, claro, seria todos matriculados, tá? Essa é óbvio que é o ideal, tá? Aí envolve outras questões por trás, né, de calendário, mas essa é a situação ideal. O fato é que o que aconteceu esse ano, tá, sequer, sabe, tem que melhorar muito para ser alvo de críticas, tá? É uma situação totalmente, assustador, medonho, diria, tá? Enfim, mas essa questão certamente vai ajudar, essa questão da matrícula virtual, mas ela já é feita já também, tá? Eu não sei, acho que esse ano, quer dizer, esse ano obviamente já foi, mas nos anos anteriores ela já era feita. Eu acho que talvez há uns, não sei se chega aos 10 anos, mas há uns 10 anos, pelo menos a primeira chamada, ela já é feita virtualmente, né? Porque é aquele problema, a primeira chamada o cara passa aqui, passa na USP, passa em todas, e todas geralmente divulgam na mesma época, né? Pelo menos aqui já tem um calendário mais ou menos comum que elas divulgam as chamadas dela, pelo menos a primeira, junto. Então, para evitar que o cara matricule lá ou aqui, então a primeira já era feita de forma virtual. Então, você fazia a primeira matrícula virtual, então metade, quando muito, né, aparecia, você já fazia a segunda chamada. Então, quando você chamava para eles virem presencialmente, fazer a matrícula presencial, já tinha corrido 2, talvez 3 virtuais, né? Pelo menos 2 com certeza. A primeira virtual e tinha feito uma segunda. E isso ajudou muito para você cortar etapas, né? Então, talvez se começar a fazer um número maior e aí depois você faz presencial, traz o cara para apresentar documentos, isso vai ajudar, tá? Porque é o jeito que a gente tem que fazer nas chamadas. É isso que a gente tem que acelerar. Porque o vestibular não dá para adiantar, tá? Por exemplo, você começa a correção, a gente faz geralmente lá por meados de novembro, né? É um calendário comum, é feito pela USP, pela Unesp, pela Unifesp, a gente pega a PUC, todas fazem um calendário para não bater uma prova do vestibular com a outra. E aí, a correção nossa, em meados de dezembro já tem todas você já tem o resultado. Às vezes até lá para o dia 10, não é uma coisa demorada, né, a correção. Ainda mais agora que com a redação na segunda fase, né? Então você tem rapidamente isso. Só que você não consegue adiantar por causa dos feriados do final do ano, Natal, Ano Novo, adiantar o vestibular. Então você tem que ser na primeira semana de janeiro. Então você tem realmente um prazo aí muito grande jogado fora. Você tem pelo menos 2 semanas aí que você sem fazer nada, que você poderia usar. Então você tem que jogar para janeiro. E aí vem a USP primeiro, porque o número é maior, tem mais prova para corrigir tudo depois. Então é um calendário depois meio apertado, mas também rapidamente se corrige, não é tão demorado assim. O demorado realmente é a redação, né? Mas você tem assim, sei lá, já em fevereiro, começo, já tem os resultados, mas esbarra um pouco na DAC, né? Que aí a DAC tem seus prazos, acho que talvez para a questão dos documentos, você levar todos os documentos, porque tem essa coisa, vamos falar, a gente conseguiu pular, você consegue encurtar prazo com a matrícula virtual. Mas aí uma hora você vai apresentar os seus papéis, e aí a DAC segura um pouco o negócio, né? Então, eu desconfio que um gargalo muito grande aí é a DAC nisso, e acho que dá para melhorar.
pelo menos, supondo em condições normais, né, que é pelo menos você ter 3 chamadas, que você consiga melhorar para umas 4, 5. Eu acho que isso com um pouco de boa vontade, tá? Se chegar lá, quer dizer, aí boa vontade aí é reitoria e a PRG em cima e falar, vocês vão fazer, tá? Vocês vão dar um jeito de melhorar isso, né? E com boa vontade, pelo menos acho que umas 5 chamadas em condições normais, né? Tá, se consegue fazer. Tá, não é perfeito, né? Mas é aquela história, o ótimo é inimigo do bom, né? Tá, pelo menos fazer alguma coisa boa, tá? Porque o jeito que tá não é bom, e desse ano, então, pelo amor de Deus, né? Não chega nem às críticas. Fora, não dá. Desse ano foi assustador, medonho, né? Mas, enfim, mas é isso. Eu queria mais uma vez aqui, então, deixar parabenizar o professor Marrenda pela iniciativa aí. Obrigado, professor. Ok, obrigado, Jaime. Obrigado, Jaime. Eu só faço o seguinte comentário, que com todas as críticas e com todos os aspectos negativos que, de fato, o Jaime comentou, o quão ruim foi esse ano com pandemia, mas eu só quero dizer que é o que foi possível ser feito, e com o esforço de muita gente. Assim, não foi pouco. Quase que nem isso sai. Eu vou lembrar que tem cursos na Unesp, eu fiquei sabendo hoje, tem cursos começando hoje na Unesp, tem pessoas matriculadas, são repetentes que estão matriculadas, e a Unesp nem sequer fez o vestibular ainda, o vestibular 2021. Quer dizer, assim, para a gente criticar, reclamar, etc., mas a gente tem que ter um pé aqui e um pé lá, dizendo, puxa, que bom que pelo menos isso conseguimos fazer, né? Tem metade do copo que está cheio e podia ser bem pior, né? Mas eu entendo e estamos no caminho de melhorar ainda mais para o ano que vem, né? Mais algum inscrito? O Vendite está com a mão levantada. Vendite, a mãozinha, agora eu já sei que não é a Laura, é o Vendite, tá? Já sei. Laércio, por favor. Eu posso falar? Não, eu acho que você acabou de repetir aquilo que eu queria dizer, porque é elogiável a proposta do professor Marrenda, mas por um tempo até normal, né? Eu esse ano, tenho 2 disciplinas, quer dizer, 2 cursos que são ingressantes. E ontem mesmo eu sempre pergunto para a sala, tem alguém aqui que é a primeira vez que vê a aula? E tinha 10 dentro da sala, né? Agora, obviamente, a gente tem que ter uma complacência com isso, principalmente nas atuais circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu acho que sair o vestibular já foi um milagre, né? E não foi um esforço mínimo, foi um esforço máximo. Então, eu acho que a gente tem que ter complacência, sim. Talvez, ao mesmo tempo que eu tenha pensado, né, em mudar, em antecipar as chamadas, eu tenho que ter um plano B para isso também, né? Sei lá, um plano onde algumas aulas já fiquem gravadas para esses alunos, enfim, algum subterfúgio para atender esse pessoal que tem essa mora nas chamadas do vestibular. É isso que eu queria dizer. E a outra coisa foi em relação à sua notícia triste do começo, mas eu peço a todos aqui uma oração para que o professor Lúcio esteja o mais rápido possível entre nós, né? Com certeza, Lércio. Obrigado pela observação. Sim, vamos orar, rezar bastante, e ele me parece que ele está já na iminência de voltar para sair da UTI e voltar para a enfermaria. Então, isso consola um pouco a gente. Mas obrigado pelo comentário. Sim, você deu boas ideias de talvez ter aulas gravadas, eventualmente, se tiver 1 ou 2, quer dizer, se melhorar, de 10, tiver reduzir para 5, enfim, o número de chamadas que for impossível antes de começar, se tiver aulas gravadas, enfim, acho que todo mundo percebeu o espírito, e a proposta está entrando num timing muito bom, está entrando quase com 1 ano de antecedência, para dar tempo de todo mundo se organizar, e quem sabe com esse 1 ano já ter pelo menos uma porcentagem da população vacinada,
sair da fase vermelha, roxa da pandemia, enfim, vamos ser otimistas que acho que as coisas vão, para o ano que vem, vão tá melhores, né? Mais algum comentário em relação a essa proposta? Esse ciente de acordo, como eu disse, assim, de um jeito informal da congregação. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém é contra? Ou quer se abster? Como não se trata de uma deliberação, a gente não preparou enquete para fazer votação. Eu tenho a impressão que isso é desnecessário estar fazendo votação, ou eu deixo a oportunidade aqui de quem quiser se abster, ou quiser votar contra para se manifestar, mas se isso não acontecer, eu estou entendendo que é por unanimidade. Mas então é votação. Você está propondo uma moção de apoio a essa... Não, exatamente. Sem moção de apoio, isso. Sim. Então é uma votação. Então é uma votação, então isso que eu ia falar. Então, eu já perguntei e vou repetir. Tem alguém que quer se abster ou quer votar contrário? O que eu quis dizer aqui não é sem enquete, sem votação eletrônica, porque a gente não preparou a votação eletrônica. 3 segundos para confirmar. Muito bom. Então estamos entendendo que por unanimidade a congregação apoia a carta do Mahendra, a carta branca da congregação para levar para física, química e órgãos superiores, né? Pra juntar com as cartas deles. Muito bom. Pessoal, passando para a gente concluir o expediente, além da Mariana, mais alguém gostaria de se inscrever? Chat, nada. Um tempinho para aqueles que estão meio fora do ar, ou cai conexão. Ok, então eu vou passar, tem um único inscrito para o expediente, eu passo a palavra para a Mariana. Mariana. Oi, Paulo, obrigada. O meu é rapidinho, eu só queria avisá-los que a partir da próxima congregação, a chefia do DE vai estar sendo representada pelo professor Benilton Carvalho, tá? Então essa é a minha última congregação, eu queria agradecer a diretoria, todos, né, da gestão toda, e a Lu, principalmente, viu, Lu? Obrigado por todo o apoio. Por toda a ajuda que eu precisei, a Lu estava sempre lá. E todos vocês. Muito obrigada, viu? Até mais. Obrigada, Paulo. Mariana, a gente que agradece, viu? Esses 2 anos trabalhando juntos e sempre o companheirismo e resolver. Tchau, Maicon, obrigada. Os problemas juntos e conta sempre com a gente quando a gente... Tenho certeza. Obrigada, viu, Paulo? Enquanto estiver na gestão ou fora da gestão, estamos sempre juntos aí pelo IMEC. Obrigada, Laércio. Ordem do dia. Passando para a ordem do dia, a mesa não tem destaque. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de pedir destaque em algum item. Três, 4 segundos para as conexões que caem e as pessoas estão com dificuldade. São 4 páginas de pauta, mas vocês devem ter percebido que uma delas é inteirinha, uma página inteira é para membros de banca. Então, apesar de ser longa, ela tem só 9 itens e quase todos é de rotina de inserção ou retirada de pessoas de programas. Bom, não tendo nenhum destaque, eu vou colocar em votação a aprovação de todos os itens da pauta. Luciana, você pode colocar? Sim,
Tá no chat o formulário para votação. Então, por favor, votem os favoráveis, contrários e abstenções. Bom, nosso quórum agora é de 19 participantes com voto, né? Eu sempre excluo o Paulo, eu e a Luciana de Stefano, ok? Todos votaram. Deixa eu só apresentar aqui rapidinho. Então, tá aqui, ó, votação em bloco, 17 favoráveis e uma abstenção. Peraí, desculpa, tá faltando um, gente. Opa, eram 18 apareceram lá, não? É que na verdade... Não, é que 23 ele me coloca como mais um participante, né? Me ajudem aí. Acho que é isso mesmo. Vou parar aqui, rapidinho. É isso mesmo, Então, a gente está com 19. Então, na verdade, tá certo, né? Tá certinho. Deu certinho. 19 18 votos. favoráveis e uma abstenção. E uma abstenção, ok. Então, os itens da pauta aprovados. E não tendo destaques, não tem outros itens. Então, a gente encerra a congregação. Agradeço a presença de todo mundo, as participações, os votos. E a gente está sempre à disposição. E vamos nos cuidar nesse mês de abril, que a situação tá feia e parece que o pior ainda não chegou. Abraço. Vamos ver.